Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Momento Saúde Aloha. E hoje nós vamos falar de uma situação que quem nunca teve, com certeza conhece alguém que teve, que é a herpes. Eu gostaria de convidar para esse nosso momento de bate-papo especial a queridíssima biomédica Rosângela Fusco. Olá, Kátia! Olá a todos! É um prazer estar aqui hoje, ainda mais para falar, né, Kátia, sobre algo que está aí tão normalmente no dia das pessoas e muitas vezes não sabe como auxiliar, como cuidar, não é verdade? Como melhorar aí o organismo. Rô, na sua rotina de consultório, herpes é uma situação comum? Muito comum, Kátia, muito. Principalmente a herpes vírus simplex, né? Que é a simplex vírus, né? Principalmente conhecida, que é aquela herpes labial. E essa herpes labial, ela tem que ser cuidada. Por quê? Porque, como o nome diz, é um vírus. Então, ela pode ir para outras áreas aqui do corpo, né? Principalmente aqui do rosto, como olhos, né? Parte aqui, ó, da face. E ela pode ir se estendendo. Então, é muito comum, principalmente aí, né? Quando a gente conversa um pouquinho sobre a questão da imunidade. E me fala uma coisa, a herpes, ela é um sinal de falta de higiene, como muita gente acha que é, ou ela é um sinal de alerta do nosso corpo? É um sinal de alerta do nosso corpo. Pensa bem, gente, é um vírus, praticamente todos nós temos esse vírus, né? Faz parte do nosso organismo, onde algumas pessoas podem desenvolver, né? E ela ficar realmente visível, né? Ali aparecendo, como pode passar a vida toda sem se manifestar. Vai depender muito do sistema imunológico. Então, ela realmente é um vírus e conforme aí o sistema imunológico, ela vem, ela se desenvolve, ela aparece. Tem pessoas que têm mais recorrente, ou seja, tem hoje, daqui a pouco, passa aí 10, 15 dias, volta a ter novamente, que daí nós vamos falar sobre isso. E tem pessoas que têm uma vez na vida e acabou. Mas os recorrentes são os que eu mais tenho aqui no consultório. E, assim, uma dúvida muito comum, eu acredito, né, que você tem aí no consultório. Você falou da questão da imunidade, né? Quais são os fatores que baixam a nossa imunidade? Se a herpes, ela vem como consequência da baixa de imunidade, o que baixa a nossa imunidade? Olha só, Kátia, no momento que estamos vivendo, muita coisa tem, né, trazido a baixa da imunidade, mas vamos lá. Uma delas, má alimentação. Então, é muito comum quem não se alimenta direito, quem não come frutas, verduras, quem não tem uma alimentação rica em vitaminas e minerais, acaba desenvolvendo o herpes vírus. Mudança de estilo, mudanças de hábitos. Então, muitas vezes a pessoa ela vai tentar fazer o quê? Uma mudança de tentar parar de fumar. É muito difícil. Então, isso gera uma ansiedade muito grande. Então, pode levar também a ter herpes. O estresse, nível de estresse. Estresse elevou, ansiedade elevou, começa aquela coceirinha, né, ali naquela região que normalmente até acaba saindo ali no mesmo lugar e acaba até às vezes manchando a pele. A insônia, quem não dorme bem à noite, quem está sempre muito cansado, também pode ter essa herpes recorrente. Mudanças climáticas, e principalmente agora, nessas épocas do ano, que começa a ter essa mudança, né, do frio para o calor, o sol, praia, a pessoa toma aquele sol, né, na região facial também. Isso, gente, baixa muita imunidade da pele, que a gente chama de imunidade epidermal, e daí vai realmente trazer o herpes. E esse herpes
Tem outros fatores também, pessoas que estão sempre se resfriando, a imunidade muito baixa devido a mudanças de ritmo, mudança do trabalho, né? Então, tudo isso são fatores que favorecem o aparecimento, o desenvolvimento do herpes, normalmente na região dos lábios, que, como eu disse, pode ir para outras áreas da face. Então, por isso que é importante cuidar do herpes só localizado, sem esfregar e sem levar ele para as outras áreas, para as outras regiões. Tem coisas que a gente, então, não consegue evitar, né, na rotina para baixar a imunidade, infelizmente. Outras a gente consegue até melhorar, que é a questão da alimentação, ter uma alimentação mais adequada. Mas como que a gente pode fazer, então, para dar um up nessa imunidade, né, na rotina, mesmo tendo aí essas coisas que a gente não consegue evitar? Tem como? Tem como sim, Kátia, tanto que até aqui no consultório, dependendo do procedimento que nós vamos estar fazendo, como peelings, lasers, para vocês terem uma ideia, a gente passa o própolis verde para a pessoa estar tomando alguns dias antes. Tem o própolis verde da Aloha, que é esse daqui, ó, tá? Eu adoro, eu tomo ele todos os dias, tá? Além do própolis verde, ele tem uma substância chamada L-lisina. A L-lisina é um aminoácido muito importante no nosso organismo, tanto que na fase infantil, na fase das crianças, ele ajuda no funcionamento, no desenvolvimento ósseo. E na fase adulta, ele ajuda a trabalhar a questão do que? Da absorção de cálcio no nosso organismo, nos nossos ossos. Então, é um aminoácido bem importante e que está aqui, ó, no própolis verde da Aloha, que é um produto completamente natural, tá? Essa cápsula aqui, ó, não tem corante, tá? Ó, é totalmente livre de aditivos artificiais. E o L-lisina, ele ajuda na questão do quê? Ele entra como um antiviral. Esse antiviral super importante que é passado, né, por vários profissionais da área da saúde. Por quê? Porque ele tem uma ação antiviral ao vírus do herpes vírus simplex. Então, a gente consegue ajudar a bloquear, a não deixar que esse vírus entre em ação, venha para a pele e comece ali ter o seu processo de ativação. Então, a L-lisina é um constituinte, tá? É um dos ativos que tem aqui, ó, no própolis verde, tá? Que vai ter essa ação. Então, ele vai agir como um antiviral, ele vai agir também como um poderoso cicatrizante ali do local, ajuda também, junto com o própolis verde, já vai ter ação anti-inflamatória, já vai ajudar no processo da cicatrização da lesão, para que essa lesão saia, seja eliminada, sem que aquela casquinha deixe marca na pele. Então, o L-lisina, a gente tem uma dose aqui bem adequada desse aminoácido. Esse aminoácido também tem ação regenerador. Só para vocês terem uma ideia, ele também estimula, tá, o colágeno e elastina da pele. Então, por isso que vai ter uma boa ação ali como cicatrizante, porque tem ação regeneradora, tá? Então, o L-lisina é um dos componentes que está aqui no própolis verde, tá? Ó, que tem essa ação maravilhosa de fazer o quê? Inibir o desenvolvimento do vírus do herpes. Então, uma pessoa que está tendo herpes recorrente, ou seja, que está tendo herpes de repetição, a partir do momento que começa a tomar o própolis verde, que contém esse ativo, né, esse aminoácido L-lisina, vai fazer o quê? Vai bloquear esse vírus, vai fazer com que esse vírus fique mais o quê? Dormente. E assim, com isso, não tem esse desenvolvimento, né, essa ação no nosso organismo. Bom, eu, em particular, gostei de uma propriedade que você pontuou e que você mostrou, que é o fato dele ser em cápsula. Eu tenho muita dificuldade, até porque, assim, eu não conhecia muito sobre própolis, né? Achava que própolis era só aquele que a gente estava acostumado a ver em gotinhas, e que o sabor do própolis tradicional, aquele que eu acho que a maioria do pessoal conhece, ele realmente não é lá muito aceitável ou muito agradável no dia a dia. Acaba sendo até enjoativo. E eu acredito que no própolis verde da Aloha a gente
não vai passar por esse problema, né? Então, 100% natural, não tem corante, não tem nenhuma contraindicação aí nessa questão de corantes ou conservantes. E para mim, amei o fato dele ser em cápsula. Rô, mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu esclarecimento. Espero que a gente possa ajudar as pessoas que aí têm essa questão da herpes recorrente, né? E que você traga para a gente sempre essas novidades boas. E, gente, uma cápsula ao dia, tá? Já é o suficiente para a gente cuidar da nossa saúde e para estar evitando, né, esse incômodo tão grande, não é verdade, Kátia? Então, fica aqui a dica de hoje para vocês, tá bom? Rô, obrigada por mais essa dica. Um grande beijo, gente, e até mais. Obrigada por todos que participaram. Até o próximo Momento de Saúde. Até mais.